os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Se você está com seu celular aí, coloque ele no silêncio, no vibracol, seja lá o que for. Não faça uso dele agora. Eu tenho uma palavra muito sucinta, prática, objetiva para falar, compartilhar hoje, que é o dia da Santíssima Trindade. Hoje a gente celebra a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E também todo segundo domingo de junho é o dia do pastor. E a igreja aprende quando tem alguém para ensinar. Então nós já estamos há 13 anos de igreja, mas não obstante tanto tempo, desde terça-feira que eu venho publicando no grupo da família PDC, segundo domingo de junho, dia do pastor, e publicando no Instagram, no meu, para que vocês nunca esqueçam disso, sobretudo de poder lembrar dessas datas. É importante. Eu quero um dia, quem sabe, quando a gente tiver com 70 anos de igreja, eu com 140 anos, você com 170, aí a gente não precisar mais de estar lembrando disso. Mas esse dia é importante que a gente esteja junto, que a igreja esteja junto. É um dia que a igreja precisa estar junta para que ela possa honrar, não só com a sua presença, mas poder dizer ao pastor sobre a sua vocação, o seu ministério. E esse texto lido pelo reverendo Manuel Ulisses, eu gosto muito dele na versão mais tradicional, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristezas, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando nós atendemos à convocação de Deus para ser pastor, é uma das piores situações que o ser humano pode pensar. Evidentemente que vai chegar um tempo, senhores pastores, reverendo Fred que nos acompanha, e já está chegando esse tempo, que a vocação, que a missão, que essa coisa de se entregar completamente àquilo que Deus pede para que a gente se entregue, isso hoje já não existe mais. Hoje nós vemos pastores querendo muito mais status. Hoje nós vemos homens e mulheres com uma sede, com uma sanha horrorosa de querer ser reconhecido, de mandar, de ter poder. E existem algumas igrejas que não se contentam com o título de pastor e excede até o que nas Escrituras é recomendado para os dias de hoje. A igreja episcopal, por exemplo, ela tem as 3 ordens. As 3 ordens que os patriarcas da igreja entenderam e que a gente, como uma igreja episcopos, uma igreja de bispo, literalmente isso quer dizer,
Existe a figura do diácono, do presbítero e do bispo. Mas hoje existe uma coisa tão absurda, a soberba é tão grande, que os caras não se contentam nessas nomenclaturas hierárquicas, litúrgicas, de diácono, ou presbítero, ou bispo, e assumem posturas e títulos que vão além daquilo que é o recomendável. E hoje nós temos apóstolos, nós temos missionários, nós temos pai apóstolo, nós temos muitas coisas, igrejas suntuosas, igrejas com algo que eu acho, se Cristo pudesse estar conosco agora aqui de carne e osso andando, talvez ele nem entrasse ali. Igrejas que você entra, senta, assiste o culto, celebra, adora, e a pessoa que está do seu lado não olha nem para o lado para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aproveitar e já dizer boa noite. Né? Não é? Não é? Isso é bobagem minha ou não? Então hoje a gente vive essa coisa louca. A gente vive essa verdadeira hecatombe violenta das igrejas. Dificuldades as mais variadas possíveis. E a igreja hoje tem perdido muito o seu norte. E muitos pastores têm perdido o seu norte. Então a palavra de hoje é uma palavra profética, mas sobretudo uma palavra que vem para mim, para o pastor Marcelo, pastor Manuel, pastor Chozinho, pastor Fred, para todos os pastores, e longe de mim querer ser aqui arauto da verdade, dizer que tudo que eu falo aqui, escreva, tatue na testa, porque é verdade absoluta. Não, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas dificuldades. Mas o que é que a Bíblia diz sobre pastores? A palavra de Deus diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. E vos darei pastores segundo o meu coração. E hoje o que nós estamos vendo é que as igrejas têm pastores segundo o seu próprio coração, segundo o seu ethos, segundo o seu modo de ser, pastores vaidosos, pastores ególatras, pastores que gostam de ser paparicado, pastores que gostam de ter muitos seguidores, pastores que ficam felizes quando veem pessoas aplaudindo, pegando até a toalhinha suada, molhada daquele suor, e pegando e passando nas feridas, nas perebas, para ver se cura. Você entende o que eu falo? Nós não podemos, nós não devemos compactuar com isso. Porque nós fomos chamados para ser pastores, para pastorear as ovelhas do nosso Deus, são vocês. Então vocês não são minhas ovelhas. Muito embora eu digo, qual é o seu pastor? Olhe para mim, pelo amor de Deus. Esqueça o altar. Qual é o seu pastor? Não, pode também dizer. Reverendo Manuel. Chozinho não, que é visitante. Qual é a sua igreja? Paróquia Deus Conosco. Aí eu postei isso um dia desse, o cara veio assim: meu pastor é Jesus Cristo. Ele disse: é porque você não é da PDC, porque se fosse, ia dizer que era pastor Marcelo Mateus. Isso é uma heresia. Isso é heresia porque você não é da PDC. E cale sua boca, senão eu fico estressado. Brincadeira, né? Você entende? Então nós fomos chamados para pastorear, meus queridos colegas, o povo, a ovelha, as ovelhas do Senhor Jesus. Vocês não são ovelhas nossas. Nós não temos domínio sobre vocês. Mas nós temos cuidado por vocês. Nós zelamos por vocês. E por que é que nós zelamos hoje? Nós somos uma igreja pequena, e eu sinto muita falta de gente aqui hoje.
Fulano senta aqui desse lado, outro ciclano desse dali, cadê fulano que não veio, ciclano que não veio? Será porque hoje é o dia do pastor? Não vou não gosto dele. Estou brincando também. Então, quando Deus deseja fazer com que um pastor seja grande, Ele o quebra em pedaços primeiro. Quando Deus deseja fazer com que nós sejamos grandes, Deus começa nos quebrando em pedaços primeiro. Isso são os pastores e são vocês. Somos todos nós. E foi isso que João Batista, primo legítimo de Jesus de Nazaré, filho de Isabel e Zacarias, Isabel, irmã de Maria, disse: eu não sou digno para que possa te batizar. Você é o Messias. E Jesus disse: batiza-me, para que se cumpra as Escrituras. E foi o próprio João que disse: importa que tu cresças e eu diminua. Mas é preciso que eu e você saibamos, quando Deus decide nos fazer grandes, Ele muitas vezes nos quebra em pedaços. E bendito seja todo esse quebrar, como o oleiro, especialmente quando nós ficamos soberbos, quando a gente se acha, quando a gente acha que sabe tudo, especialmente a igreja episcopal. Imagine você botando uma roupa dessa todinha. E aqui na paróquia que a gente gosta mesmo, né, reverendo Manuel? É estola, é símbolo, é cruz. Às vezes quando eu pego até uma casula, boto. E a gente gosta dessas coisas. Imagine quando você se paramenta desse jeito, aí você acha que é santo. Aí você acha que debaixo de nós só tem pecador. Mas é preciso que nós saibamos que o ministério pastoral é o ministério que é dado por Deus para cuidar das ovelhas que são de Deus, não são nossas. O ministério pastoral é para que o pastor cuide da igreja. Cuide da igreja, porque é a menina, é a noiva do Senhor. E nós precisamos ter cuidado com a noiva, porque a noiva do Senhor, hoje nos dias atuais, como tem deteriorado a noiva do Senhor, como tem gente de segundas, de terceira, de quintas intenções. E sabe qual é o grande objetivo do pastor, meus irmãos? O objetivo do pastor não é fazer com que as ovelhas apareçam, mas é fazer com que as ovelhas cresçam. O objetivo do pastor é fazer com que as ovelhas cresçam. Por isso que eu, pastor Marcelo Mateus, me incomoda. Me incomoda ver você que faz parte da PDC, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, anos e anos, entra ano, sai ano, e ninguém vê você cooperar em nada. Você não faz parte do ministério nenhum, nem de oração silenciosa. Como acreditar em um cristão que não se envolve com a igreja? Como acreditar em um cristão que passa 1 mês, 2, 3 meses sem pisar aqui e fazendo parte do grupo da família PDC? Como acreditar em um cristão que não participa, que não comunga, que não venha como... Meus irmãos, nós somos uma igreja, a gente precisa de comunhão, a gente precisa estar junto, a gente precisa orar junto, a gente precisa conviver junto, a gente precisa sofrer junto, a gente precisa se alegrar junto. E essa é a função do pastor. Por isso que o pastor, o reitor, ele é querido, ele é não querido. Porque é o pastor que muitas vezes tem que pegar o cajado, tem que pegar a vara. É o pastor que muitas vezes tem que ver aquela ovelha que vai embora e volta, vai embora e volta, vem e volta, vem e volta. Aí o pastor fica meio chateado, dá uma cacetada lá na perna, aí a ovelha manca, fica mancando. Aí o pastor pega aquela ovelha e bota aqui e começa a andar com aquela ovelha. Você já viu? Já viu essa imagem, aquele pastor com a ovelha aqui
no ombro. Ah, que coisa linda, que imagem linda, mas você não sabe a história, o contexto. Toda vez que você vir uma imagem daquela com o pastor Jesus com a ovelhinha aqui no ombro, não pense que é só uma coisa lúdica, bonitinha, não. É aquela ovelha fujona, que vai e volta, vai e vem. Ah, eu estou chateado com o pastor. Aí sai. Aí volta. Aí sai e volta, e vai e volta. Aí o pastor fica meio indignado. Nem aquela meu filho. Quando ele chega, pá! Quebra a perna. Aí começa a levar aquela anta ou aquela ovelha no ombro. E cuida. E busca. Aí ela começa a andar de novo. E nunca mais se afasta do pastor. Mensagem dura, não sei se eu venho domingo. Vem, você gosta da verdade. Seja verdadeiro. Aqui nós somos assim. Então, um pastor de fato, ele não quer que você apareça, meu irmão. Ele não te chama para participar de um ministério para você aparecer. Para você estar aqui se amostrando, como diria o Matuto lá de Nazaré da Mata. Ele te chama para que você cresça. Para que você possa impactar outras vidas. Nós temos aqui vários ministérios com criança, com jovem, com adolescente, com casais. Só está faltando idosos. Camivânia, não sei por onde anda. Camivânia parece que tem um ministério, né, aí, né, mas parece que não foi ainda. Precisa de idosos. Nós precisamos de gente que possa trabalhar na igreja. Precisamos de gente que possa se envolver com a igreja, amar a igreja, se dar pela igreja. Então, isso tudo para começar, viu? Um pastor não é chamado por Deus para apenas ser um líder qualquer. Um pastor não é chamado por Deus apenas para ser um líder qualquer. Ele é chamado para liderar em direção ao crescimento, excelência e deixar legados eternos. Por isso que a maior felicidade de um pastor é quando você pode se lembrar daquilo que ele representou na sua vida. Daquilo que ele é na sua vida. E quando eu me lembro, em 1982, lá em Nazaré da Mata, quando conheci o pastor Elvis Pitts, da cidade de Amarillo, e ontem até vi na CNN uma reportagem em Amarillo, lá no Texas, um ser, o povo dizendo que é um alienígena lá. E eu lembro daquela noite, 18 de setembro de 82, quando aquele velhinho foi se dirigindo ao púlpito, ele disse: hoje à noite eu vou pregar para você, e Deus falará ao seu coração. E eu lembro muito bem que naquele 18 de setembro, sábado de 82, ele pregou João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando ele disse: alguém aqui deseja entregar sua vida a Jesus, eu me levantei minha mão e fui para lá chorando. O pastor Antônio Gomes da Paz, meu professor de português em Nazaré. Quantas lembranças eu tenho desses homens, desses pastores que foram relevantes na minha vida. Um dos maiores teólogos do Brasil, Harold Shalley, lá do seminário, um velhinho catando manga no Seminário Batista do Norte do Brasil, um dos homens mais inteligentes. Eu me sentava ali e eu disse: meu Deus, eu estou conversando com Harold Shalley. E aquele homem falando para mim, e eu lembro muito bem, em 2006, o reverendo Ximenes, na época reverendo, disse: Marcelo, eu não tenho ninguém para ficar com o pastor Russell Shedd. Você pode buscá-lo lá no hotel. Eu disse: como? Buscar quem? Russell Shedd. E eu passei um domingo todinho com o Russell Shedd. Almocei com ele lá no Palace, gostei porque ele pagou. Entendeu? Um dia todo com aquele homem santo, quase 2 metros de altura. E ele foi para o culto das 10, foi para o culto das 5, para o culto das 7:30, lá na Trindade. Ele disse: todos os cultos, vocês têm Eucaristia? Tem a ceia? Tem. Mas não é trabalhoso? Não, porque já tem uns biscoitinhos, a gente só vai fazendo assim, vai dando na mesma hora. Resolve. Então, ou seja, homens que marcaram, deixaram marcas nas nossas vidas. Então, um pastor, ele existe para liderar e deixar legados.
Qual é o legado que esta igreja tem deixado na sua vida? Eu posso arriscar, posso dizer que um dos legados é que aqui a gente não tem medo de ousar. Aqui a gente segue a risca. Quem não é ousado, nunca será ousado. Aqui na paróquia a gente tem posto, todas as semanas, na segunda, terça e sexta, um verdadeiro network ali, com as pessoas que trabalham, tem os seus empreendimentos. Eu sei que tem mais gente, mas eu não sou adivinho, até porque quem pastor não pode adivinhar. E nós temos feito de tudo para que essa igreja possa ir adiante. E qual é o legado que a paróquia Deus Conosco deixa para você, deixa para nós que somos família PDC? A gente tem que ousar, a gente tem que ir à frente, a gente tem que buscar, a gente tem que seguir, mesmo quando tudo disser não, a gente vai com tudo. Se tudo está perdido, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Se não tem saída, louve a Deus. Porque quando louvamos, Deus se comove. É tipo um pai, meu irmão, é tipo uma mãe, que o menino chega chorando, o pai é mais, né? Tem pai às vezes que é maionese, manteiga, mas geralmente a mãe é mais, né? O pai é mais duro. A criança chega chorando, a mãe se derrete. Então, nesse dia do pastor, o que é que fica para nós? Fica que o ministério pastoral será sempre solitário, cercado pela família e de pouquíssimos amigos. Ainda que, às vezes, estejamos rodeados por muitos, raros serão aqueles que nós poderemos dividir as nossas dificuldades. Por isso que a gente aprende com o quê? A gente aprende com o tempo, não é não, reverendos? A gente aprende com o tempo a desabafar com o reverendo, com o pastor do lado. Porque quando você começa a contar as suas dificuldades, eu já passei por isso, eu nunca passei, vai passar. Por isso que eu digo sempre, você ainda não teve deserto na sua vida, se prepare, se você não teve, eu vou orar para que você tenha. Não, diga misericórdia não, diga amém. Porque marinheiro bom tem que passar pela tempestade. E quanto mais deserto a gente sacode, levanta a poeira e dá volta por cima. Não, isso mas vai. Entende? Então, um pastor não fica em cima do muro. Ele é o próprio muro. Entendeu? Vou dizer de novo. Um pastor não fica em cima do muro. Ele é o próprio muro. Por isso, saiba que é verdade absoluta. Creia nisso em nome de Jesus. Não mexa com um de vocês. Está mexendo comigo. Pense. Vou para cima. Não admito que ninguém fale sobre você. E quem me conhece ao longo desses 13 anos, não chega no gabinete, pastor, eu queria falar sobre Vilma. Coisa muito séria. Não sei como é que vai ser de hoje por diante, quando eu disser os podres de Vilma. É mesmo? Olhe. Misericórdia. Também. Um minutinho. Vilma, pode passar aqui. Marinho, quer dizer uns podres. Marinho quer dizer uns podres teu. Claro que é um exemplo, né? Um exemplo. Não, pastor, olha, só foi ligar, não vai falar dela? Ela tem que saber. Mas na frente eu não gosto não. Está tipo Ariano Suassuna. Ariano Suassuna que diz isso. Olha, não fale mal na frente dos outros, na frente da pessoa, constrange. Constrange quem escuta e constrange quem fala. Não custa nada deixar a pessoa sair e depois falar nas costas.
Ariano é que dizia isso. Então, por que que nós somos uma igreja diferente? Por que que nós somos família PDC? Porque a gente é um em carne. Aqui o que dá para um, dá para todos. Aqui não tem subsolo, aqui não tem nada escondido, aqui não tem sótão. Por isso que eu tenho dificuldade, não me conte coisa boa que me dá vontade para contar logo. Viu, reverendo? Eu fico agoniado, e coisa ruim eu já fico triste. Porque a vontade que eu tenho é de todo mundo se dando bem, se alegrando. Aqui, olha, tudo é passado ali no grupo Família PDC, a gente não esconde nada. Aqui a gente não tem vocação para viver uma vida de fachada, de maquiagem. Na instituição do ministro Renato, o bispo Dom André estava aqui do meu lado, e eu disse para Alice, vamos fazer um culto clássico, de alta liturgia. Eu pensei que eu estava na catedral, viu, Charles e Glória. Porque eu sempre perto de Dom Paulo que é uma coisa clássica, né? Ali estou. Tu és fiel, Senhor, aquela coisa assim, né? Aí Dom André, né? Essa sua igreja está estranha. Isso por quê, bispo? Porque geralmente a sua igreja é uma igreja do fogo. Dona minha mina. Né? Aí eu... é verdade, bispo. É o senhor que está aqui, não é Dom Paulo. Aí virei para Alice. Alice, esqueça tudo, bota para pegar. Aí a Alice foi com tudo. Por que que isso tudo faz a diferença? Porque o chamado pastoral dado por Deus está ligado literalmente, diretamente em pregar o ano aceitável do Senhor. Deus, quando nos chama, quando me chamou, quando chamou os reverendos, chamou para que a gente tivesse consciência e não nos esqueçamos que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, está sobre mim para me enviar a pregar o ano aceitável do Senhor. E essas são as palavras que Jesus de Nazaré disse. E ele disse, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de louvor, em vez de espírito angustiado. E meus irmãos, o profeta Isaías sabia muito bem disso. O profeta Isaías está descrevendo diretamente o quanto do seu caráter e a supremacia do Messias Jesus de Nazaré. Por isso que toda essa introdução breve, eu serei muito, muito direto nesta noite. Tudo isso é para que eu e vocês não nos percamos no meio do caminho, entende? Que vocês saibam que os pastores são de carne e osso, têm sentimento. Pastor erra, pastor fala bobagem, pastor diz coisa que não deveria dizer, depois pede perdão, pede desculpa. E não tem esse negócio com cara feia, não. A gente tem que entender que nós somos família PDC. E família a gente briga. A minha irmã Jane, que deve estar me ouvindo, eu e ela é mais velha que eu, 2 anos. A gente se pegava, se brigava com tudo, era uma coisa, né, uma briga. Depois de meia hora estava todo mundo junto, o papai dizia, vocês não estavam brigados? Não, mas é teu irmão. Irmão, a gente briga, mas a gente se gosta, a gente se ama, a gente se perdoa. E hoje a grande dificuldade da igreja é que nós temos pessoas que querem viver relacionamentos que ninguém pode tocar, tipo aquela planta, que ninguém pode chegar junto, que tudo se magoa, com tudo se entristece. Meus irmãos, esse texto lido pelo reverendo Manuel traz a expressão de saída de Jesus. Quando ele entra em Jerusalém, ele toma posse do texto de Isaías 61, ele diz, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ele estava iniciando o ministério naquela sua última semana de vida, dizendo, essa semana é decisiva, e o Espírito Santo de Deus, que sou eu mesmo, hoje o dia da Santíssima Trindade, eu sou Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou Jesus de Nazaré, eu sou o Messias. É ele, Jesus, que está dizendo. Então, quando Jesus começou seu ministério, cita esses versículos e aplica a si mesmo. E hoje, eu tomo a ousadia, com toda a reverência ao Senhor, de pegar esse versículo e aplicar a mim e aos colegas pastores daqui do altar. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, irmãos.
está sobre nós, colegas, porque nós somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, e o Evangelho é uma faca de dois gumes. Muitas vezes ele incomoda, e sabe qual é a maior alegria do pastor? É quando você sai de um culto domingo de noite, chega em casa e não consegue dormir, para ter uma noite de insônia. Pense que é a alegria do pastor. Quando você fica, misericórdia, essa mensagem foi difícil, pode ligar para mim 4 horas da noite, eu já estou acordado. Entende? A maior alegria é quando o Evangelho incomoda, é quando o Evangelho muda, é quando o Evangelho faz com que você e eu tomemos rumos em direção a Jesus de Nazaré. E o que é que esse texto, tomado por Jesus, fala para mim e para você? Ele diz: apregoar o Evangelho aos pobres, aos humildes, aos aflitos. Curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados. 3. Romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio maligno. Abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do Evangelho e serem salvos. Essa é a missão de um pastor. E sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo com o ministério pastoral? Que este mesmo Espírito Santo está sobre a igreja de hoje. Uma igreja sincera, viva, santa, que não está maculada, que não está preocupada. Olha, sabe de uma coisa, gente? Eu não estou nem aí se a igreja tem um fundo preto, se tem um telão de LED. Eu queria poder ter um telão de LED aqui passando tudo. Eu não estou nem aí. Se a igreja é preto, rosa, amarelo. Eu tenho mais o que me preocupar, minha gente. Isso não é questão sine qua non para que eu possa ficar preocupado com o futuro da igreja. O futuro da igreja está na palavra do Senhor. O futuro da igreja é quando os crentes bebem, comem, digerem essa palavra. O futuro da igreja é quando eu e você tem sede pela palavra de Deus. E aí o futuro da igreja será relevante. Mas quando você não tem comunhão, não busca a palavra de Deus e se contenta com um culto de domingo, ou uma quarta-feira, ou no seu sofá, vai ali no seu controle remoto passando, eu quero um culto bem forte, aí vai para a PDC, eu quero um culto mais tranquilo, vai para aquela igreja, eu quero um culto mais jovem, aí vai para uma igreja lá da Sibéria, lá da Antártida, tem neve. Entende? Então o que é que a gente aprende? Deus nunca disse que a jornada seria fácil para o ministério pastoral. Deus nunca disse: você acha que eu não queria? Eu não queria ser pastor, minha gente. Pastor é um nó cego. É ou não é? É? Pastor é coisa de doido. Mas você não tem opção. Porque Deus te acha aqui na terra, marca, você se vira, se encosta, não sei o quê, e não tem como mentir, não tem como divergir, e você então atende o chamado. Não se engane, vocação pastoral não é profissão, é missão. E como disse Jesus de Nazaré, também desejo dizer e replicar as palavras dele: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para pregar o Evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, às nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Por isso que aqui a gente fica com a sede de tudo. Vem agora o workshop, vem a aliança, vem o Kids, acampamento Kids, vem o Juventude na Estrada, vem tudo. E a gente vai saquear o inferno. Se você tiver com preguiça, misericórdia, tome aí um chá de fé para se animar conosco. Aqui a gente não tem tempo para ficar parado. Então o cumprimento do ID é uma palavra, é uma obrigação da igreja. Essa é a missão primeira da igreja. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para curar os espirituais
e fisicamente doentes e os quebrantados. Olha, eu tenho certeza absoluta. Antes de vir para cá, eu tive um atendimento aqui no gabinete, 4h30, mas antes eu passei na casa de vovó Judite. Ela está me ouvindo agora. Fui visitá-la. Ela estava fazendo o Cooper dela, não é que nem o nosso Lúcio, com Ieda, esse Cooper de 30 quilômetros, mas ela ia de um canto a outro. Eu fui andando com ela, conversando, e ela dizendo que está cheia de planos, cheia de coisas para fazer, mas surgiu agora um carocinho aqui atrás, e ela está preocupada. Eu disse: você tem todo o direito de ficar preocupada, porque você vive a restauração e vive com um câncer, mas enquanto você estiver viva, sonhe, porque a palavra de Deus, os velhos terão visões, e a igreja vai em frente. E enquanto eu estiver vivo, meu querido, eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou fazer a obra do Senhor. Porque saiba, você e eu, nós já temos o dia certo para retornar à casa do Senhor. Quando é? Não sei. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero ser avô. Acredito que está quase chegando para o ano, já tem um casamento aí. Quem sabe daqui mais um ano eu me torne avô. Quero um menino correndo por aqui, subindo, aquela coisa. E oro para que venha logo gêmeos. Não sei se Rubem vai querer uma coisa dessa. E aí eu concluo, Otacília. Todo pastor que se deixar ser cheio do Espírito Santo será bênção, e Deus através dele fará maravilhas. E isso é o que a gente sente, é o que a gente crê. E eu já disse isso aqui. Nós fomos chamados para pregar e curar os enfermos. Não sou eu que cura, não obstante meu nome ser Emanuel, mas é o Emanuel, Deus conosco, que cura. E alguns anos atrás eu fui no Esperança visitar Mariana, a irmã de Rodrigo, lá da catedral. Eu cheguei lá, entrei naquela UTI, ela toda entubada, cheia de fios. Orei por ela, e de repente, quando eu estava orando, que botei a mão sobre ela assim, aí um clarão enorme se abriu, e eu fiquei assim meio com medo. Eu disse: misericórdia, Senhor, isso é a CELP ou é alguma coisa? Aí eu vi, será que são os anjos? Abri os olhos, aí fui falar com o Rodrigo. Rodrigo, é bem sério. Aí o médico, não sei como é a coisa daquela, o médico passou, estava eu, Rodrigo, e a então noiva dele na época. O médico disse assim: olha, não tem mais jeito, talvez de hoje ela não passe. Aí eu disse: misericórdia, como é que o médico diz isso? Aí eu fiquei com tanta raiva daquele médico. Eu disse: Rodrigo, meu irmão, se Deus é Deus, se Ele quiser, Ele pode agora ir ali naquela UTI e curar a Mariana. Aí nos reunimos, pegamos os três, oramos, sabe, eu vim embora para casa naquele domingo. Aí na terça-feira, 7 horas da manhã, meu celular tocou. Rodrigo, quando eu olhei, eu disse: ah, meu Deus, 7 horas da manhã, é para dizer que Mariana morreu. E quando eu atendo o telefone: Rodrigo, pastor, eu queria que o senhor fosse a primeira pessoa a saber. Eu disse: morreu mesmo. E eu com essa minha TDA, né, essa coisa assim, essa, né, sempre muito serelepe, muito avançado assim, muito nervoso. Ele disse: Mariana acordou e saiu do coma. Você entende? Então o que é que a gente aprende? A gente aprende que sobre nós, viu, Judite, temos que fazer o ordinário, porque o extraordinário quem fará é Deus. E a paróquia Deus Conosco tem pastores que creem assim, cada um do seu jeito. Eu desse meu jeito, reverendo Manuel do jeito dele, conciliador. O reverendo Fred é um turista que agora está em Portugal. Reverendo, ele deve estar rindo agora. Todos nós temos o nosso jeito de ser, e a igreja anda. Ninguém aqui está querendo um jeito de ser. Esse é o jeito de ser. Sabe por quê? Porque as nossas diferenças nos unem e jamais devem nos afastar. E por fim,
O Espírito Santo de Deus está sobre mim para romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio do maligno. Grilhões, você sabe que é aquela corrente com aquela bola de ferro. E o apóstolo São Paulo, quando ele faz uma analogia disso, ele diz: o Espírito Santo de Deus está sobre nós para que a gente possa pregar o Evangelho. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Por isso que quando nós nos reunimos aqui, a gente não gosta de cessear a manifestação do Espírito de ninguém, da adoração, porque a adoração é pessoal, fé é pessoal. E eu lembro muito bem, meus irmãos, muitas vezes nós somos utilizados por Deus para falar a palavra dele. Por isso, a pregação do Evangelho não deve estar baseada naquilo que eu sou, mas sobre o poder do Evangelho e o que ele fez na minha vida. Isso é o Evangelho. E aprenda uma coisa, a pessoa que mais precisa ouvir seu testemunho é você mesmo. A pessoa que mais precisa ouvir o seu testemunho sou eu mesmo, para que eu e você jamais esqueçamos de onde Deus nos tirou. E eu tenho combatido, tenho medo, sem medo, essa coisa de nós nos reunirmos para esses testemunhos. Homens e mulheres que passam 3 horas falando da sua vida, o que fez, o que deixou de fazer, era isso, era aquilo, quase 3 horas falando sobre si. E quando chega a hora de falar sobre Jesus de Nazaré, é 5 minutos. Não somos nós que temos que ser evidenciados, mas é o Evangelho que tem que ser pregado. Se essa ordem está dissonante, é preciso que eu tome consciência disso. O Senhor me chamou, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. O Senhor não me chamou para pregar sobre mim, sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, sobre as minhas conquistas, sobre o que eu tenho, sobre o que eu não tenho, sobre a minha família assim, sobre a minha família assada, se eu oro em língua, se eu não oro em língua, se eu sou assim, se eu sou assado. O Senhor não me chamou para falar de mim, mas chamou para falar sobre o Filho dele, Jesus de Nazaré. E é assim que eu quero ser, é assim que nós devemos ser, meus queridos colegas, Reverendo Chozinho, Reverendo Manuel e Reverendo Fred, homem de Deus, agora com Carmen em Portugal, nesse tempo de férias, de repouso. Então, meus irmãos, orem pelos pastores, não só por nós, mas por todos os pastores. Nós somos falhos, de carne e osso, temos as nossas dificuldades, mas um pastor verdadeiro, ele é humilde, ele sabe pedir perdão, ele sabe reconhecer os erros e retornar. Ninguém é perfeito. Agora é bem melhor quando você está junto de quem é de carne e osso, porque aí você não fica com bobagem. Isso é o que nós queremos ser. Amém? Vamos ficar em pé. E tem essa canção que eu gosto muito. Essa canção, ela fala daquilo que eu creio mesmo, daquilo que é a razão da minha existência. Porque eu gosto muito de louvar, eu gosto muito de adorar. E tem uma canção que eu quero muito a gente ensaiar para a gente cantar um dia aqui. Ela fala assim, olha: entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o céu venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. E aí vem a parte carismática. Um fogo arde no meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, o meu desejo